Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo de lançamento dos meus próximos livros, que é a trilogia do Sertão. Eu acabo de escrever e irei publicar amanhã, quarta-feira, uma série de livros muito importantes para mim, justamente porque vai mexer com o contexto do meu imaginário, da minha infância, da minha imaginação. Para quem não sabe, eu moro em Vitória da Conquista, e aqui em Vitória da Conquista tem alguns nomes marcantes, extraordinários, que impactam o mundo. Muito provavelmente você já ouviu falar deles. Nós podemos observar o Glauber Rocha, campo cinematográfico, e, claro, ele, Elomar Figueira Melo. E a partir do imaginário elomariano, a partir da obra de Elomar, eu tinha no meu coração o intuito de escrever uma série de livros, romances, poesia, prosa poética, não sei, mas tinha no meu coração, há algum tempo atrás, de produzir alguma coisa a partir do ferramental de Elomar. E isso aconteceu. Eu acabo de publicar 3 livros. Não chega a ser um romance o primeiro. Eu gosto muito da definição da Clarice Lispector, onde ela dizia que uma novela não é nem um romance por questões de tamanho, né? E nem um conto, também por questões de tamanho. O conto é muito pequeno, o romance é maior. E uma novela está entre romance e um conto. E eu escrevi uma espécie de novela-romance, com aspectos ensaísticos, filosóficos. Eu não sou um grande escritor, não me considero um grande escritor, mas sou compreensível. Isso é que é importante. Então, eu escrevi um romance com o título Arroa J. Escrevi uma espécie de prosa poética. Não chega a ser uma poesia necessariamente, mas é uma espécie de prosa ensaística, com ritmização, tomando o imaginário lá do homem da Casa dos Carneiros, que é Elomar. Então veja, além desse livro, há um terceiro que muito me cativa, que foi um ensaio que eu escrevi de todo o meu coração. Ali eu misturo coisas, ora parece ensaio, ora parece autobiografia, ora parece uma discussão filosófica. Mas se eu fosse resumir essas 3 obras, eu diria que são obras da contemplação da obra de Elomar. Então isso é muito importante para mim, muito. Então veja, na aula de hoje eu quero abordar, serei rápido, quero abordar o homem, a imaginação e reflexão, a trilogística dantiana. Essa é minha aula de hoje. Então vamos lá. Então aí estão as 3 capas, a Rua J, a contemplação do ser, e Elomar e a unidade perdida. Então eu vou tentar trazer aqui de forma bem resumida aspectos gerais e centrais desta minha obra muito importante para mim. Um bom ponto de partida é a pergunta, né? Quem sou? Quem eu sou? No meu canal tem alguns vídeos tratando sobre a quinariologia, né? Ou seja, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, até onde eu posso chegar, para onde eu vou. É aquilo que eu chamo de quinariologia, a antropologia filosófica. E essa pergunta é importante, porque diz respeito ao eu biográfico histórico. Nós somos seres da história, estamos na história e fazendo história. Como diz o professor Olavo, tudo o que aconteceu não desacontece.
Se você entrou na ordem do ser, já era, aconteceu. E o mais lindo que eu aprendi com o professor é justamente a ideia de que toda alma imortal, é mais grandiosa do que toda a história humana temporal. Isso é bem extraordinário. E de fato é. Somos imortais. É a pergunta última, né? A pergunta primária e a pergunta última. De onde eu vim? Para onde eu vou? É a ideia da consciência de mortalidade. Então quem eu sou? Eu sou um ser jogado na história. Nasci em Vitória da Conquista, cresci em Vitória da Conquista e vivo atualmente em Vitória da Conquista. E minha preocupação no campo da teoria é justamente a filosofia, sociologia. Sou professor de história, espanhol, mas eu me defino como um filósofo, justamente por ter desenvolvido e estar desenvolvendo aquilo que eu chamo de filosofia quadrante. Então eu sou essa pessoa, mas isso não me define. Eu estou esta pessoa, eu não sou. Quando falamos sou, lembramos da conjugação, né? O verbo ser. Ser indica uma essência, ontologia. Então, eu estou professor, eu estou escritor. Eu não sou isso. O que eu sou? Sou essa consciência de mortalidade, essa preocupação última. Enfim. Qual é a minha preocupação mais importante? É justamente a filosofia. Então, se eu fosse me definir, eu diria que nasci para ser filósofo. Se serei um bom ou não filósofo, isso é outra questão. Mas tem uma obra, tem um livro, alguns livros publicados que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. Mas isso é muito importante de se mencionar. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês alguns livros que eu publiquei. Como vocês podem ver aí, publiquei alguns livros. O principal é a Filosofia Quadrante. É uma reflexão que eu levei mais de 10 anos produzindo. E está aí. Aconteceu. Entrou na ordem do céu. Tem muita gente que odeia. Como pode alguém propor um sistema de filosofia? A galera acha um absurdo. O cara veio lá da Bahia. Um total desconhecido. Ninguém conhece esse cara. Quem é esse cara aí para propor um sistema de filosofia? Enfim, eu escrevi esse livro durante 10 anos. Foi de muita peleja. Então é a minha principal obra. Além disso, tem um dicionário remissivo da filosofia quadrante. Por exemplo, quer saber o que é teoria do acatamento, os 12 vetores eidéticos, os 10 mandatários, como por exemplo opera a filosofia de Mário Ferreira dos Santos sobre o meu pensamento, o que são as 10 leis dentro da filosofia quadrante, as 10 leis pitagóricas, né? Lei da unidade, lei da relação, unidade, oposição, relação, reciprocidade, forma intrínseca, até chegar na lei do 10. A questão, por exemplo, do Doivre, do Aristóteles, do Russell. Então tudo isso aí está explicado nesse livro. Teoria do acatamento, terecimento, tripartição do ser, a axiomática quadrante, tudo isso está aí. Além disso, eu publiquei o primeiro volume do meu comentário, os meus comentários sobre o Tratado Lógico Filosófico do Wittgenstein. Há um livro, esse amarelinho que vocês estão vendo aí, ele é uma espécie de introdução, não sei se boa, mas uma introdução à filosofia quadrante. Também escrevi uma espécie de livreto sobre a decadialética e a teoria do círculo de latência do professor Olavo, entre Olavo e Mário, porque eu acredito que há uma correlação entre a decadialética e o círculo de latência. A decadialética no sentido de analisar as coisas, seja ela entes de razão, coisas reais, né? Ou coisas abstratas. A decadialética serve para isso, é um método aplicável a tudo que existe. E a teoria do círculo de latência também é muito importante, porque eu levo em consideração não só o descer a escada de Platão, né, com Platão, mas também subir a escada com Aristóteles. Então eu acredito que o círculo de latência é uma ideia muito importante do professor Olavo, que a gente deve refletir. Então eu tentei fazer aí essa casadinha
num livreto, é um livreto, não é um livro muito grande. Se não me engano, tem 60 páginas. Escrevi um livro sobre o Machado de Assis, em especial aquela fase que a galera chama de fase romântica, onde eu abordei de forma sociológica, filosófica, teológica sobre os personagens de Machado de Assis e Reflexão do Ordinário, que são reflexões bíblicas, que eu compartilho com os meus irmãos num grupo particular. Então esses são os livros que estão disponíveis para ser comprado hoje. Gente, eu tentei editar aqui, eu sou muito burro para a questão de tecnologia. Eu ia gravar um áudio, mas não, eu tenho que aparecer, mostrar meu rosto. E vai ficar assim na vertical mesmo. Eu tentei colocar na horizontal, mas não consegui. Então vamos lá, né? Por que escrevi esses livros sertanejos? Justamente por ter uma memória. Aqui vem a teoria da consciência. A consciência humana, ela se divide em 3 aspectos. O pensamento no sentido russeliano. Voltar às coisas mesmas, dizer lá na primeira. Ou seja, eu só posso pensar porque existe um mundo externo. Eu só posso pensar porque há coisa pensada. Eu sou eu pensante e há coisa pensada, pensamento. Diz respeito aqui e agora. Além do pensamento, temos 2 aspectos da consciência, que é a memória e a imaginação. A memória é aquilo que eu guardo e a imaginação é aquilo que eu crio. Então, quando eu olho para o meu aqui e agora, eu tenho uma consciência memorial da minha infância, do que eu passei, do que eu vivi, e claramente uso a minha criatividade. Então eu escrevi justamente no sentido memorial, no sentido regional mesmo do termo. Ou seja, eu olhei para a minha região e olhei para a beleza de Elomar, a beleza cantante, a beleza poética, a beleza trovadora, medieval. Elomar é o medieval, Elomar saiu lá da Idade Média e foi transportado para o mundo moderno, um mundo desordenativo, por isso que ele está enclausurado na gameleira, está lá preso, porque o mundo moderno é um mundo que desordena, é um mundo urbano, é um mundo que te aprisiona. Por isso que a obra de Elomar é muito importante para você fugir desse mundo por meio da sua memória e da sua imaginação. Então por que eu escrevi isso? Justamente para dar vazão à teoria da consciência que eu desenvolvi. Essa teoria da consciência é minha, inovadora? Não, nada disso. Eu estou usando outros autores, Aristóteles, Doive e outros autores. Mas eu tomei ao meu modo. Se você é contra isso, não tem nada a lhe dizer. Só sei que eu tomei ao meu modo. Então, por que escrevi isso? Justamente para dar evidência à memória humana. A minha memória. A memória conquistense. A memória do homem do sertão. Só que para você ler os meus livros, eu acredito que você deveria passar por um caminho literário muito importante. Então, o que ler e escutar antes de ler a trilogia elomariana? Sagarana, do Guimarães Rosa. Graciliano Ramos, Vidas Secas. Raquel de Queiroz, o 15. Os Sertões, Euclides da Cunha. O Auto da Compadecida, do nosso grande Ariano Suassuna. Capitães de Areia, do Jorge Amado. E novamente, O Grande Sertão Veredas, do nosso grande Guimarães Rosa. E por fim, Deixar-se Influenciar pelo Imaginário de Elomar. Tem vários álbuns, todos eles são belos, extraordinários. Mas o Elomar tem este álbum muito importante, Cartas Catingueiras, se não me engano o nome do álbum. Então esse álbum, ele é muito bom. É a ópera do sertão baiano conquistense na sua maior beleza, pureza, sua maior divindade. É o belo emanando e trazendo o bem para nós na Terra. Então esse seria o caminhar. Antes, eu não quero ler seus livros. Ao menos leia esses livros e escute Elomar. Se fizer isso, está de bom tamanho. Se eu te influenciei a ler, por exemplo, Grande Sertão Veredas, está de bom tamanho. Só um ponto. O Guimarães Rosa, ele produziu uma metafísica do sertão.
assim como Elomar produziu a Metafísica do Sertão. Metafísica do homem sertanejo, do nordestino. Então, são pessoas muito importantes. Também colocaria o Ariano Suassuna, que na minha opinião esteticamente ele é extraordinário. Então, o que você vai encontrar nos meus livros? É uma interação entre literatura, filosofia e sociologia. E claro, teologia, poderia colocar teologia também. Então, é uma interação e mistura de tudo isso. Então, o meu livro é uma mistura. No seu livro, o seu romance, o seu ensaio, a sua prosa poética. O que está ali? Está ali o eu na sua totalidade, é o meu eu ali. O meu eu é isso, é literatura, é filosofia, é sociologia. É tudo isso misturado, mais um pouco. Então, você vai encontrar um pouco de tudo no meu livro. Ou nos meus livros, nessa trilogia. Temos essa frase aí do grande Cervantes, eu não vou ler, mas ele enfatiza justamente que temos o poeta e temos o historiador. O poeta tem essa dimensão de olhar para a memória e a imaginação e criar de forma livre. O historiador não. O historiador ele precisa falar daquilo que está vendo de forma verídica. Isso é importante. Então nós precisamos dessas duas coisas. Do mundo da fantasia e do mundo concreto. Do mundo da imaginação que abre para a realidade. A literatura ela tem essa característica de abrir para a realidade, você se perceber na história e você se colocar na história e a realidade se tornar mais colorida. É deixar que aquele mundo forme a sua imaginação, forme a sua memória, a sua imaginação, o seu eu criativo. Então, Cervantes nos ensina isso. Isso é muito, muito importante. Então, o primeiro livro foi esse aí, Arroa J. Só recapitulando, esses 3 livros foram escritos a partir de Elomar. Não foi a partir de Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Esses caras aparecem de forma implícita? Pode aparecer. Mas eu não escrevi a partir deles. Escrevi a partir de Elomar. Aquilo que Elomar produziu na sua obra. Aquilo que ficou implícito. Como eu conheci Elomar? Conheci Elomar quando era criança. Lá no início dos anos 2000, o meu avô, parte de mãe, quando eu ia no bairro Guarani, criança, minha mãe me levava. E chegava cedo lá, tava lá um rádio. E por meio de Sérgio Reis, a interpretação de Sérgio Reis, eu escutava a música Arrumação, aquela Josefina, sai cá fora e vem ver. Essa mesmo. Então eu escutava essa música de Sérgio Reis e aquilo me impactou de uma forma extraordinária que ficou. Só que, com o passar do tempo, a gente foi se imbecilizando, o Brasil imbeciliza o ser humano. Graças a Deus, totalmente outro, Cristo me encontrou. E eu, na minha caminhada, retornei às cantorias do grande Elomar. Então, a Rua J tem essa influência elomariana, apesar de ser uma ficção, um ficcionismo, um romântico, um romance, uma novela, né? Eu gosto de chamar mais de novela do que de romance. Ele tem essa questão elomariana imbuída dentro de si. O que seria esse livro? Esse livro, gente, é na verdade a história de um homem que começa criança chamado Gessé Bulho, ou Bulhos. Gessé, ele viveu dentro de um cenário lá no ano 2000, 2001. Então ele viu uma conquista totalmente diferente do que é hoje. E essa conquista já não existe mais. Tanto que a região a qual eu moro aqui era chamada antigamente de Pé Inchado. Ninguém queria vir para cá. Então eu uso muito o imaginário. Aqui tinha uma lagoa que nós, os amigos, todo mundo que a gente conhecia daqui da região ia, que era a lagoa onde a gente colocou a bananeira ou o caldeirão. Por exemplo, lá eu aprendi a nadar. E Gessé é a mistura de toda essa criançada que cresceu junto. Minha esposa me perguntou: Gessé é você, Anderson? Ô amor, Gessé é você? Eu falei: não, Gessé é todo mundo.
Jessé é toda a rua. É todas as crianças. E eu vou estar lá? Claro que eu vou estar lá. Mas é todo mundo. Jessé tá lá. É o homem que ia. É o menino, né? Que ia nadar no chocolate, nadar na bananeira, no caldeirão. E era feliz. Era um menino muito feliz. Claro, eu vou colocar a questão do que eu vivi na Rua J, só que vou usar os personagens, as pessoas, e criar. Usar minha memória e criar. Inventar. Mas sempre lembrando desse cenário que se foi. Cenário cheio de desordem, cheio de problemas sociais, mas sem dar vazão para isso. Literatura não deve ser reduzida, não. A gente não faz literatura de forma reducionista. Então já é isso. Ele é o principal. Ele tem toda uma caminhada bem interessante, bem interessante. Então, o meu primeiro livro é meu primeiro romance, né? É uma espécie de novela filosófica sertaneja, onde abordo algumas questões importantes. Quais são os temas centrais? Toma o imaginário aí do bairro Morada Real. Tem aí a questão do bairro Vila América. Por exemplo, no romance aparece a escola que eu estudei, o Helena Cristália, que se não me engano existe até hoje. Vai aparecer a rua, claro, a rua é importante. Então o cenário ganha vida. As ruas, as coisas, o mundo inanimado ganha vida. Esse meu romance. Então os temas principais, os temas centrais, é a periferia do sertão, é a questão da espiritualidade do homem diante a desordem de uma cultura, crítica cultural brasileira. Na parte final, o livro vira praticamente um ensaio. Claro, memória, nostalgia, identidade, tudo isso é importante no meu livro. Fé, transcendência. Então esse romance é meu romance de estreia. É um romance muito importante para nós podermos analisar a situação que se encontra a desordem humana, a desordem do mundo. O mundo que era uma coisa se tornou outra. E se tornou outra pior. Se tornou outra pior. Então, o romance faz a casa. É as desordens infernais. Aí tem alguns lugares. Então, não tá assim hoje a Rua J, como você tá vendo aí no slide. Então esse é o cenário do meu imaginário. Tem vários. Eu tenho várias imagens aqui, mas eu resolvi colocar só essas três para não lhe cansar. Tá vendo essa primeira imagem dessa rua, onde só tem uma tonalidade verde, essa natureza bonita? Aí era o local onde nós passávamos para ir para a lagoa. Nós quem? Nós, crianças da época. Então nós passávamos por esse lugar. Tinha outro também, um carreiro chamado Carreirinho. Nós íamos. No romance eu lembro que o Jessé, ele esquece de levar a cueca. É bem engraçado, ele esquece de levar a cueca. E o amigo dele, Tico, o exorta. É bem interessante, tem que ler pra você ver. Então, aí muitos moradores do Morada Real, da região em torno do UB6, sabe o que é isso? Sabe. Se tem mais de 30 anos, muito provavelmente sabe. O que é a lagoa, o chocolate, a bananeira, o caldeirão. E aí a Rua J, como vocês estão vendo, duas imagens. É a Rua J que não existe mais. Se tornou apenas memória. E ao se tornar memória, eu usei a minha imaginação criativa para fazer esse romance, essa novela de estreia. Outro livro importante, que é a minha prosa poética, é Elomar e o Elo Perdido, o Sertão como Metafísica. Nessa prosa poética, eu vou buscar a ideia de purificação da alma. Se na Rua J há muitas desordens, que vocês vão ver, claro, quem for ler, né? Em Elomar e a Unidade Perdida, há uma espécie de purificação. É o purgatório. O purgor.
os meus eus desordenativos nesse livro. Então, esse livro também é muito importante. Como vocês podem ver, a todo o cenário místico elomariano, Elomar influenciando com a sua música, com a sua cantoria, com a sua poesia. Então, se você quer, por exemplo, ler, ouvir uma dessas cantorias minhas, que eu vou chamar de veredas, são, se não me engano, 25 veredas. Eu coloquei textos aí, gente, mas não estou lendo, viu? Essas 25 veredas são importantes, mas a última vereda foi a vereda que eu escrevi há 2 anos atrás. Que eu trabalho a questão de Elomar, Glauber Rocha e o cenário. Eu cito, por exemplo, o Campo do Meio que tem aqui. Então, tudo que eu vivi está me influenciando. Tudo que eu passei está me influenciando nesses livros importantes. Que acaba exaltando, claro, a nossa região conquistense. Então, não é somente um livro com um reducionismo geográfico, porque a galera olha para o termo sertão e já reduz a geografia. E qual é o imaginário? Seca. Tem isso? Tem. Mas não é só isso. Sertão não é só isso. Por isso que é importante escutar e ouvir Elomar. É muito importante. Há uma informação interessante que tanto Glauber Rocha quanto Elomar, eles são descendentes diretos de João Gonçalves, que foi o fundador, né, de Vitória da Conquista. Para quem não é conquistense, por exemplo, esse cara aí foi o famoso Preto Forro, né, o comandante que preparou o famoso banquete da morte. Provavelmente todo conquistense sabe dessa história. Se você não sabe, tem muitos vídeos aí no YouTube que falam sobre esse assunto. A galera tá fazendo vídeo com IA. Tem um vídeo que eu assisti semana passada. O cara fez com IA, falando do início até hoje de Vitória da Conquista. Então é bem interessante. Então não vou precisar abordar isso aqui. Quem quiser saber da história de Vitória da Conquista, só procurar aí. A história de Vitória, coloque no YouTube a história de Vitória da Conquista, você vai achar alguns vídeos interessantes. Mas esse cara, João Gonçalves, ele é, vamos dizer, o fundador, o pai fundador de Vitória da Conquista. E que não vai estar no mérito de criticá-lo, de elogiá-lo, mas aceitá-lo, contemplá-lo. E isso é interessante. Da descendência dele, da árvore genealógica dele, surgiu Glauber Rocha e Elomar, os dois maiores conquistenses. Estamos diante aqui os dois maiores. Na minha opinião, Elomar é maior que a Vitória da Conquista. A obra de Elomar, quando ele se for, quando a história dele se fechar, ele vai se eternizar. Quando não existir mais Vitória da Conquista, existirá Elomar. Quando não houver mais sertão, Elomar se levantará e se firmará como se firmou Camões, Bocage. Como dizem na minha prosa, Camões, Bocage, logo quero. Então, tem a árvore genealógica, tá no Google também. Só dá um Google, você vai achar essa árvore genealógica. Que foi uma informação importante para colocar aqui. E por fim, termina esse livro com a contemplação do ser. O ser do ser ao sertão elomariano. Esse livro é um ensaio filosófico com inspirações agostinianas, inspirações calvinísticas, inspiração reformada, com inspiração contemplativa. Então é uma mistura com inspirações autobiográficas. Mas é um ensaio filosófico que tende a olhar para a dimensão ontológica do sertão, que é um ponto muito importante. Muito importante. A gente poderia falar mais deles, né? Mas é isso. Essa trilogia, além desse livreto, mas a trilogia de modo geral não é puro ensaio, pura crítica musical. Na verdade, nem aparece crítica musical nesse meu livro. Não tem uma filosofia sistemática. E também não é autobiografia, necessariamente. O que temos ali é Elomar revelando, desvelando o ser do sertão. É o poeta. Como diz Martin Heidegger,
a verdade se desvela mais com os poetas do que com os próprios cientistas. Eu acho a verdade ela se torna mais clara com os poetas do que com os cientistas. Heidegger estava certo. Heidegger estava certo. Por isso que os filósofos deveriam apreciar mais a poesia, essa arte, apreciar a literatura. Por exemplo, eu como metafísico olho para Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas como um prato cheio. Eu fico na dúvida de quem colocar como o maior autor, o maior escritor da nossa literatura. Se é, de fato, Machado de Assis ou é Guimarães Rosa. É tipo, fazer uma analogia, tipo no futebol, quando a gente fala Romário ou Ronaldo. Romário baixinho, o baixo, ou Ronaldo Fenômeno. Se você escolher Ronaldo, eu não vou te criticar. Se você escolher Romário, eu também não vou te criticar. Escolhendo Ronaldo ou Romário, tanto faz. Ambos são geniais no futebol, né? Da mesma forma, é Machado de Assis e Guimarães Rosa. Então eu fico nessa dúvida. Por ter uma influência de Elomar muito grande, eu tenho uma tendência de colocar Guimarães Rosa como o nosso maior autor da literatura. Mas quem acha que é Machado de Assis, tá tudo bem, não vamos brigar por isso. Então, gente, eu não vou explicar muitas coisas. Só queria apresentar os meus livros, essa trilogia. E a gente pode, com o passar do tempo, abordar de forma mais profunda cada livro. Que esse é o intuito, né? Mas por que eu usei a trilogística? O tri vem de 3, né? Então, são 3 livros. Logística de lógica. Por que lógica? Porque essa trilogia tem uma lógica dantiana, de Dante Alighieri. Ou seja, a Rua J apresenta ou representa o homem com as suas desordens infernais. Elomar e a Unidade Perdida representa a imaginação enquanto dimensão que está sendo purificada. E a contemplação do ser representa a reflexão filosófica, ou seja, o contemplar amoroso. Quando eu olho para a realidade, eu devo deixar a realidade ser o que ela é, não impor nada. Porque filosofar, como eu sempre digo, é ação. Ação de submissão, eu me submeto à coisa mesma. Quando eu volto à coisa mesma, eu uso a eporré do Rousseau. Ou seja, eu suspendo os meus juízos, todo tipo de juízo, e deixo. Aí vem o Olavo. E deixo a coisa ser e contemplo ela, sem impor, sem colocar e sem tirar. É isso que Elomar me ensina. Quando eu ouço ele, eu não imponho nada à realidade. É a realidade que se impõe. Eu não coloco nada, eu não tiro nada, eu deixo ela ser o que ela é. Ser o que ela é isso, ser o ser do sertão. É ontologia metafísica pura. Então essa é a minha trilogia. O romance, a Rua J, Elomar e a Unidade Perdida, o sertão como metafísica, e a contemplação do ser. Do ser ao sertão elomariano. A Rua J e Elomar e o Elo Perdido são livros maiores, e o livro A Contemplação do Ser é um livro de bolso. Gente, se você lê um isolado e não lê os outros, vai ficar complicado. Então, é importante. Você pode fazer isso? Pode. Como diz um amigo meu, o homem é livre. Você é livre para fazer o que quer. Mas seria importante ler todos eles. Qual seria a escadinha perfeita? A escadinha dantiana, né? A Rua J, o romance. Depois, Elomar e o Elo Perdido. E finalizar com a contemplação do ser. Então são ordens muito importantes, ok? Então, gente, é isso. Até agora, minha filha tá ali me chamando. Tchau, tchau.